Bem-vindo ao canal do Tigas. Bora mergulhar no mundo do desporto? Já sabes, antes de começar, vou-te pedir que atives o sininho, que subscrevas o canal para mais notificações, porque é muito importante para o crescimento deste canal que haja este tipo de partilha, que comecemos a ter mais alcance para vos poder dar mais novidades. Brevemente iremos começar uma rubrica quinzenal de convidados ligados à área do desporto, vários tipos de convidados, quer seja passando por jornalistas, ex-atletas, não só da área do futebol. Portanto, fica atento a mais novidades e mais uma vez peço-te para subscreveres o canal, para ativares o sininho, é gratuito e peço que partilhes com todos os teus familiares, amigos, conhecidos, todos aqueles que gostem de desporto, tal como eu e tal como vocês que estão desse lado e que me acompanham e que agradeço novamente pela companhia e pelo apoio que me têm dado, que é fundamental para fazer crescer este podcast. Começando na semana do futebol, eu queria começar inicialmente por falar no Brasileirão. Está completamente ao rubro. Palmeiras e Flamengo empatados pontualmente, 68 pontos cada um. O Cruzeiro está a 4 pontos de distância, mas tem mais um jogo. Portanto, o Palmeiras vai jogar a meio da semana com o Santos. O Flamengo não tenho bem presente qual é a equipa com quem vai jogar, mas o Palmeiras vai jogar novamente com o Santos. É um clássico, será na Vila Belmiro, no terreno do Santos. O Santos está a lutar para não descer, já neste momento em posições para ser relegado para a Série B. Neymar voltou ontem a jogar a titular contra o Flamengo, teve ali um ou dois lampejos, mas está muito longe do melhor Neymar, e é curioso que o Santos conseguiu reduzir, marcar 2 golos no espaço de 2 minutos, já sem o Neymar em campo. Ainda fez ali sofrer e tremer o Flamengo, mas o Flamengo conseguiu esta vitória por 3-2 sobre o Santos, voltar a aproximar-se do Palmeiras, que escorregou na sua deslocação ao campo do Mirassol, em Rio Preto. Perdeu por 2-1, perdeu de forma justa. Foi uma das exibições mais fracas do Palmeiras nos últimos meses e, portanto, o Mirassol está a tentar a qualificação histórica para a fase de grupos da Taça Libertadores. No ano passado o Mirassol estava a jogar a Série B, portanto tem tido uma ascensão meteórica e, portanto, era um resultado que poderia acontecer. Já seria difícil a jogar da maneira como jogou o Palmeiras, pôs-se a jeito e perdeu o jogo justamente. Veremos o que é que nos reservam estas últimas 6 jornadas apaixonantes e vibrantes do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Flamengo esse que também vão discutir o título da Taça de Libertadores. Portanto, temos aqui um confronto de titãs no Brasil e estou muito ansioso para perceber como é que vai ser o desfecho do mesmo. Queria igualmente destacar o grande equilíbrio que está a haver no início desta época na Série A italiana. Ontem o Inter ganhou 2-0 ao Lazio e conseguiu voltar à liderança do campeonato. Tem neste momento um ponto de avanço em relação a Milan e Nápoles e, para terem uma noção, neste momento só separam 4 pontos o primeiro e o quinto lugar. No quinto lugar está o Bolonha, está a fazer uma grande época. Ontem ganhou ao Nápoles e, portanto, conseguiu subir na classificação. Está com 21 pontos, está a 4 pontos do Inter. Temos Milan, temos Nápoles, temos Roma. A Roma está em igualdade pontual com o Inter está em primeiro lugar por uma questão de goal average. Portanto, sem essa questão, a Roma poderia estar em primeiro lugar da Série A. Temos Inter e Roma empatados pontualmente, igualmente apaixonante. Não consigo vaticinar se será assim até ao fim da época, mas seria ótimo para a competitividade do campeonato italiano, que não tem tido uma grande competitividade. Era importante que mais equipas pudessem lutar pelo título, pelo Scudetto. Em relação ao campeonato português, queria destacar obviamente o empate do Benfica com o Casa Pia, empate no Estádio da Luz, um empate conseguido pelo Casa Pia nos descontos da segunda parte. O Benfica teve a ganhar 2-0, depois concedeu um penalti, um autogolo muito estranho de Tomás Araújo a tentar despejar a bola depois da defesa do Turbina, um penalti de um jogador do Casa Pia, chutou a bola contra a sua própria baliza. É verdade que são lances infelizes, só acontece a quem está lá dentro, mas foi muito estranha a abordagem, pode-se dizer, muito sugénis a abordagem do Tomás Araújo naquele lance, e depois há uma perda de bola ridícula do Richard Rios, que teima em não conseguir ter o mesmo rendimento que tinha no Palmeiras, e que perde uma bola numa zona proibida, um contra-ataque muito bem gizado
pela equipa do Casa Pia e Renato Nhaga a marcar o golo do empate da equipa do Casa Pia. Benfica é esse que está. Tem um novo presidente que é o mesmo presidente. Rui Costa foi reeleito de uma forma maioritária, mais de 60% de votação. Um reforço de confiança neste projeto do Rui Costa. Vai ter mais responsabilidade, vai ter mais pressão sobre ele, mas o Rui Costa mantém-se ao leme do Benfica e veremos o que é que será esta nova direção, porque também vão alterar alguns elementos. O Rui Pedro Brás saiu, já não vai estar na direção desportiva. Veremos como é que será este novo Benfica, esta nova caminhada do Rui Costa, este novo legado do Rui Costa neste novo mandato. Estou curioso para perceber também o que é que o Rui Costa vai fazer diferente, se vai voltar a ter o Benfica competitivo e a lutar e a ganhar títulos de uma forma mais constante. Os adeptos do Benfica queixam-se muito da quantidade muito pequena de campeonatos que se tem ganho, e o título nacional é sempre o maior objetivo do Benfica. O Benfica está a fazer uma época desastrosa na Liga dos Campeões, 4 jogos, 4 derrotas, só o Ajax tem um registro pior que o Benfica, o mesmo número de pontos, 0, mas com mais golos sofridos. Defrontam-se na próxima jornada, na quinta jornada desta fase de grupos do novo formato da Champions, os últimos lugares em Amsterdão. Veremos quem é que irá sair do último lugar, mas considero que seja muito difícil para o Benfica conseguir apurar-se para estar no lote dos 24 que se apuram para a seguinte fase. Mas tudo é possível. Faltam 4 jogos, mas mesmo assim tem sido muito débil a equipa do Benfica. Merecia ter ganho este jogo contra o Bayer Leverkusen, sem dúvida alguma, teve imensas oportunidades, mas na Champions temos que ser letais e o Benfica não tem sido clínico em frente à baliza e, pronto, e isso prejudica numa competição destas. Queria falar também sobre o facto do Bayern de Munique não ter ganho e ter perto de perder. Pela primeira vez empatou esta época, vinha de uma sequência de 16 vitórias consecutivas. Uma delas, a última, antes deste empate com a União de Berlim, que foi uma exibição um bocadinho fraca e aquém das expectativas do Bayern de Munique, depois de uma exibição extraordinária em Paris. Na primeira parte foi das melhores exibições desta época que eu via uma equipa de futebol fazer, sem dúvida alguma. O Bayern de Munique jogou um futebol extraordinário, teve muita posse, teve muitas oportunidades de golo, conseguiu pressionar a saída de bola do PSG. O Kimmich fez um trabalho extraordinário a tentar manietar e controlar os movimentos do Vitinha, que é um jogador essencial para o PSG. PSG que conseguiu voltar ao jogo, mas muito por demérito do Bayern de Munique. Luís Dias tem uma entrada criminosa sobre o Achraf Hakimi. Achraf Hakimi esse que vai ficar de fora quase 3 meses, uma perda muito grande, de grande vulto mesmo para o PSG. Veremos como é que eles vão adaptar. Ontem jogou o Zaire Emery, mas não é solução viável para jogos contra grandes equipas. Veremos como é que o PSG vai reagir. O PSG não tem estado na sua melhor forma. Ontem ganhou novamente nos descontos com um gol português, João Neves. Na semana passada tinha sido o Gonçalo Ramos também nos descontos. Quase um gol a papel químico. A única diferença é que na semana passada foi um lance resolvido ao segundo posto num canto do Kang In Lee. Desta vez foi novamente um canto do Kang In Lee e golo do João Neves. Um golaço do João Neves, um miúdo de 1,70m, mas tem uma grande capacidade de impulsão, um grande jogo de cabeça e marcou um grande golo. Uma grande vitória do PSG no terreno do Lyon, 3-2, no terreno do Lyon de Paulo Fonseca, que está a fazer uma boa época, mas neste momento está a começar a dar os primeiros sinais, está a começar a fraquejar, não está com o fulgor inicial da época, mas também tem estado muito acima das expectativas, tendo em conta a qualidade do seu plantel. Afonso Moreira, jogador formado nas escolas de Sporting, em destaque novamente, marcou um golo e fez uma grande exibição contra o PSG. Quem sabe esta exibição não vai fazer com que ele dê um salto para uma equipa de outros pergaminhos, que lutem por outros objetivos. Mas voltando ao Bayern de Munique, interrompeu esta série de 16 vitórias consecutivas, mas está mais confortável no topo da Bundesliga, com 6 pontos de avanço sobre o Leipzig e 7 sobre o Dortmund. Portanto, este resultado não altera nada. O Bayern continua com uma grande vantagem e será dono e senhor desta Bundesliga, não tenho a mais pequena dúvida. A diferença de qualidade e de rendimento entre o Bayern de Munique e as outras equipas alemãs é abismal.
E o Bayern de Munique a continuar assim, recuperando o Musiala e o Alphonso Davies, são claramente uns grandes candidatos a ganhar a Liga dos Campeões. Este ano acho que têm tudo, uma equipa mais madura, o Olise com mais tempo de entrosamento com a equipa, o Luís Diaz a jogar a um nível fantástico, Harry Kane em mais um momento de forma assombroso, marca em quase todos os jogos, não só o que marca, mas o que assiste, um jogador total, um dos melhores avançados do mundo da atualidade, e isso tem um peso enorme. Também houve clássico no futebol argentino, Boca Juniors contra o River Plate, o super clássico, como eles dizem. O Boca ganhou 2-0 numa exibição paupérrima do River Plate, está numa forma horrível. Este novo ciclo do Marcelo Gallardo não está a correr bem, não está a correr nada, nada bem. Costuma-se dizer não voltes ao local onde foste feliz, e provavelmente esta máxima pode estar a aplicar ao Galhardo. Não está a conseguir implementar as suas ideias, a equipa joga um futebol muito pobre, não há ligação entre os setores. Ontem o Boca ganhou 2-0 e podia ter ganho 4 ou 5 e não surpreenderia ninguém. Boca Juniors esse que volta à fase de grupos da Libertadores 2 anos depois, com esta vitória consegue o apuramento direto para a fase de grupos da Libertadores. O River vai ter que ganhar ao Vélez Sarsfield e esperar por outros resultados para garantir o apuramento para a Taça Libertadores e o apuramento para os quartos de final do torneio clausura. Está mesmo numa situação muito, muito complicada. O Marcelo Gallardo foi renovado antes do jogo. Não sei se foi uma boa estratégia ou não. Eles consideravam que este reforço de ânimo e da liderança de Marcelo Gallardo podia ajudar no Super Clássico, mas não teve interferência nenhuma, não teve impacto nenhum, continuou a apresentar os mesmos problemas a equipa do River, e o Boca ganhou muitíssimo bem. Na Premier League tivemos Manchester City a ganhar por 3-0 ao Liverpool, no jogo 1000 da carreira de Pep Guardiola. Mais uma vez Haaland a molhar a sopa, não é? 14º gol na Premier League. Números estratosféricos, já não tenho muitas palavras para o Haaland, falhou um penalti, marcou um grande gol de cabeça, mas o meu maior destaque neste jogo vai para a grande exibição de Nico Gonzalez, que finalmente começa a soltar-se e a mostrar o futebol que mostrou no Porto. Eu continuo a achar que o Nico não é um jogador para uma equipa como o Manchester City, mas não é fácil substituir o Rodri e tem estado muitíssimo bem. E, obviamente, Jeremy Doku. Jeremy Doku, quando melhorar a sua tomada de decisão e a sua capacidade de finalização, estamos perante um jogador excepcional. Um jogador que tem tudo para marcar uma era, pode ser um dos melhores do mundo se melhorar esses dois capítulos no seu jogo, porque tem tudo. Tem velocidade, tem técnica, é um extremo endiabrado, não para um minuto, está sempre ligado à corrente, tem muita criatividade e marcou um golaço ontem contra o Liverpool. Liverpool, esse do Arne Slot, que não sei o que é que se passa com o Alexander Isaac. É verdade que não fez pré-época, é verdade que foi o último reforço anunciado pelo Liverpool já no fim do mercado de transferências, mas já passaram quase 3 meses. Aliás, passaram 3 meses. E o Isaac nem 300 minutos tem na Premier League e esteve no banco e não foi utilizado pelo Arne Slot num jogo de capital importância. Nem sequer foi tido em consideração um jogador que custou mais de 150 milhões de euros ao Liverpool. O jogador que também tem esse peso da transferência é o Wirtz, não está a demonstrar aquilo que sempre demonstrou no Bayer Leverkusen, está num processo de adaptação. Ontem não foi dos piores, mas ainda não está a ouvir-te em pleno esplendor e a deliciar os adeptos do futebol como fez no Bayer Leverkusen. Veremos se na segunda metade da época eles vão dar a volta, se vão deixar de sentir tanto o peso do valor da sua transferência e que o Arne Slot consiga juntar todas as peças e fazer do Liverpool uma equipa novamente competitiva, que o é, mas defende muitíssimo mal, e isso tem o seu peso. Queria também destacar o facto do Messi ter conseguido a sua assistência número 400. Está a 4 assistências do Ferenc Puskás, do célebre jogador húngaro dos anos 50, ex-avançado do Real Madrid, da seleção húngara. E tem estado num nível muitíssimo bom. É verdade que é MLS, mas o Messi está há pouco tempo, está a poucas assistências
Acredito até que possa bater nesta edição da MLS ou num jogo qualquer da seleção argentina o mais depressa possível este recorde do Puskás. Eu não sou muito de recordes em desportos individuais como o futebol, não dou muita importância a isso, mas obviamente quero destacar 400 assistências, quase 900 golos do Messi, um jogador intemporal, na minha modesta opinião, o melhor jogador de todos os tempos. Eu diria que o Ronaldo Fenómeno sem as lesões teria sido o melhor jogador de todos os tempos, mas a vida foi o que foi para o Ronaldo Fenómeno, mesmo assim fez uma grande carreira, ganhar o Campeonato do Mundo depois de tantas lesões ao joelho, mas Messi é intemporal, é único, é inesquecível, e todos os adeptos que gostam genuinamente de futebol vão sentir muita falta do Messi quando ele pendurar as botas, sem dúvida alguma, não tenha mais pequena dúvida disso. Queria também falar do escândalo de arbitragem no Campeonato Nacional, porque é importante dizer que agora parece que a Liga está a tomar as rédeas do assunto, não só a Comissão de Arbitragem como a Liga, e parece que Ângelo Pinheiro, o fiscal de linha, o árbitro assistente e o árbitro principal, João Gonçalves, vão estar no congelador durante algum tempo. É um erro grosseiro que aconteceu no jogo de Santa Clara, entre o Santa Clara e o Sporting. É inadmissível que aconteça este erro. É claramente o Kenda a tocar na bola em último lugar. A defesa de Santa Clara está longíssimo da bola. Não há nenhuma possibilidade de que o fiscal de linha tenha visto que tenha sido o jogador de Santa Clara a mandar a bola para a linha de canto. E do canto surgiu o gol do Sporting. É verdade que foi mal defendido pelo Santa Clara, mas este lance tem interferência no resultado. Eu não sou nada de falar de arbitragem, não gosto nada de falar dos escândalos da arbitragem, mas é um erro muito grosseiro, é um erro que tem uma interferência muito grande no resultado. Eu só rezo a todas as alminhas para que o Campeonato Português não seja decidido por uma diferença mínima, porque este resultado está muito condicionado por esse canto a favor do Sporting. O Sporting estava com -1, era um dos últimos lances do jogo e tem um impacto muito grande. Portanto, veremos o que é que vai acontecer. Vão ficar de fora algumas jornadas. Agora vai apertar esta supervisão sobre os árbitros. Os árbitros são fundamentais para o jogo. Sem árbitros não há jogos de futebol, mas tem que se melhorar a qualidade da nossa arbitragem nacional, que é um problema global, não é só um problema da nossa arbitragem nacional. A arbitragem não está a passar por um bom momento, sem dúvida alguma, não é só em Portugal. No ciclismo, a Israel Premier Tech está perto do seu desaparecimento. Pelos vistos, o acionista maioritário da equipa israelita, ou da equipa que era liderada por um canadiano de ascendência israelita, muito amigo do Netanyahu, parece que vai desistir abandonou o projeto, parece que vai deixar de investir na equipa de ciclismo, e agora está uma grande nuvem sobre a equipa, muitas dúvidas, muitas incertezas, não se sabe o que é que vai acontecer. Derek G, que é o seu ciclista principal, o seu chefe de fila, o ciclista canadiano, está a forçar a saída para outra equipa, apesar de ter contrato até 2027, não quer ficar nesta situação. Veremos o que é que vai acontecer futuramente. Queria também falar do facto de hoje a Federação Portuguesa de Ciclismo ter antecipado o fim da concessão com a Podium Events para a realização da Volta a Portugal, para a concessão da Volta a Portugal, por assim dizer, por incumprimento contratual. Vai também afetar a Volta a Portugal ao futuro e a Volta ao Alentejo. O Cândido Barbosa, Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, vai dar uma conferência de imprensa brevemente para dizer quais serão os próximos passos, mas pelo que estive a ler, a Podium Events incumpriu contratualmente e por isso foi cancelado ou foi antecipado o cancelamento da concessão dessa empresa para a organização da Volta a Portugal. No basquetebol, temos tido um início da época da NBA extraordinário dos Oklahoma City Thunder, campeões em título, um registro de 10 vitórias contra apenas uma derrota. Perdeu durante esta semana contra os Portland Trail Blazers pela primeira vez na época, e foi um jogo que mesmo assim podia ter ganho. Portanto, a hegemonia tem sido... continua e continuam a ser os grandes candidatos a ganhar o título e a revalidar o título de campeões da NBA, mas não podem ficar a dormir à sombra do sucesso, porque há ali equipas que estão a demonstrar que estão mais consistentes e estão mais sólidas este ano, nomeadamente Denver Nuggets. Nikola Jokic a um grande nível, 7 vitórias para 2 derrotas apenas dos Denver Nuggets.
O Jokic para mim é o melhor jogador do mundo, é um dos jogadores mais completos que eu já vi a jogar basquete. É um jogador com aquela envergadura que não salta, que, que tem um estilo desengonçado de jogar, mas que é de uma eficácia incrível. Mais não sei quantos triplos, duplos nestes últimos jogos. É um jogador extraordinário. Queria também destacar o grande início da época dos Detroit Pistons, 8 vitórias para 2 derrotas, com Cade Cunningham, um dos bases mais entusiasmantes do basquetebol mundial da atualidade, a ter um grande início da época. Veremos se será consistente e se manterá este nível. Queria igualmente destacar o grande início da época dos Lakers, principalmente Luka Doncic. Já tinha destacado anteriormente, mas os números do Doncic são absurdos. Bateu um recorde do Wilt Chamberlain de ter marcado a maior média de pontos nos primeiros 5 jogos da fase regular. É um killer, é uma arma letal a nível ofensivo e tem melhorado muito o seu jogo defensivo, porque para além de pontuar, para além de assistir, tem estado muito bem nas tabelas, tem ressaltado bastante e tem tido um jogo defensivo de grande compromisso com a equipa, algo que era aquilo que diziam que lhe faltava, e eu tenho muito poucas dúvidas que o Luka Doncic vai estar entre os finalistas para ser o MVP desta temporada, não tenho a mais pequena dúvida. Queria igualmente destacar o facto do Nemias ser titular nos Boston Celtics, mas os Celtics estão com um recorde negativo, estão com um registro negativo, 5 vitórias para 6 derrotas. Ganharam ontem a Orlando Magic, mas mais uma exibição que há ali muitos problemas. Eu não consigo. É verdade que o Tatum faz muita diferença, é um dos melhores jogadores da NBA, mas é que o Boston Celtics perdeu o Jrue Holiday, que era um dos seus maiores defensores. O Nemias tem jogos que faz uma excelente exibição, perto do duplo-duplo, e tem outros em que, apesar de ser titular e estar no ciclo inicial, não entendo porque é que sai da equipa tão prematuramente. Acho que a equipa necessita de mais tempo de utilização do Nemias, porque é importante na luta pelas tabelas e a envergadura do Nemias é fundamental. Jaylen Brown tem feito o que é possível, mas ele sozinho não pode carregar uma equipa. Não está ao nível do Jason Tatum, é um grande jogador, mas não é o Jason Tatum, e tem provado isso nestes jogos. Portanto, veremos o que é que vai acontecer com Boston Celtics, se vai conseguir apurar-se para os playoffs ou não. Estamos numa fase inicial, mas tem sido difícil, tem sido um percurso difícil de Boston Celtics. Mas obviamente tem que destacar o facto do Nemias fazer parte do 5 inicial de uma das equipas mais históricas e com mais prestígio da NBA. Portanto, tem que destacar, é um atleta nacional, apesar do registro da equipa não ser o melhor, é fantástico o que o Nemias está a conseguir. Da Liga ACB, na Liga Espanhola, que é outra das ligas que eu sigo, o Real Madrid ganhou a Juventude Badalónia. Não vou destacar a vitória do Real Madrid por 80-75, vou destacar sim o regresso do grande Ricky Rubio às pistas. Eu estava com muitas saudades do Ricky Rubio, eu acompanhei a carreira do Ricky Rubio desde que ele tinha 15 anos, um jogador único, muito diferente, muito especial, com uma visão de jogo incrível, que espalhava magia sempre que jogava basquete. Teve uma fase muito difícil com a morte da sua mãe, teve uma fase de uma depressão profunda, chegou a admitir que se tentou suicidar e agora está de volta ao seu melhor nível. Ontem marcou 12 pontos, mas não é só os 12 pontos, voltou a ter alegria a jogar basquete, voltou a ter alegria num corte de basquete, e eu fico mesmo muito contente que assim seja, porque eu sou um grande fã das qualidades do Ricky Rubio e acredito que ainda vá a tempo de ter 2 ou 3 épocas ao mais alto nível, e quem sabe ajudar a Espanha a lutar novamente por um campeonato europeu, nunca se sabe, ou até o Juventude Badalónia a conseguir percursos interessantes nos playoffs da Liga ACB. Na Liga ACB, o Barcelona perdeu de forma categórica contra o Girona Basket por 96-78, e o Peñarroya, o treinador de Barcelona, foi demitido. O início da época do Barcelona tem sido desastroso. Este resultado foi calamitoso contra um dos rivais e não sobreviveu a este resultado muito mau. O Barcelona não está bem, e veremos com quem é que será o novo treinador, quem vai ser eleito novo treinador. Mas é necessário dar uma volta a esta equipa. Há qualidade, mas era necessário um novo comando, uma nova voz de comando, por assim dizer. No ténis, queria falar do fim da época do Nuno Borges. O Nuno Borges terminou a época dele com mais uma grande exibição,
contra mais um grande jogador, contra o melhor jogador de todos os tempos para muita gente, que é o Novak Djokovic, no ATP 250 de Atenas, que o Djokovic acabaria por ganhar numa final fantástica contra o Lorenzo Musetti, mas, mais uma vez, em pequenos detalhes, o Borges não conseguiu ganhar a um tenista do top 10 mundial. Top 10, top 5 mundial. O Djokovic continua a ser muito Djokovic. O jogo foi decidido em pequenos detalhes. Os parciais dizem isso. 6-4, 7-6 são mesmo pequeninos detalhes que fizeram a diferença, mas nos pontos importantes o Djokovic esteve melhor. Quanto às WTA Finals, acabou agora o circuito feminino. No circuito feminino tivemos a vitória de Helena Rybakina. Helena Rybakina é essa que cumpre a máxima de, por vezes, os últimos são os primeiros. E Helena Rybakina apenas apurou-se para as WTA Finals a meio de outubro, teve que ir jogar o WTA 500 de Ningbo e teve que jogar 2 jogos no torneio de Tóquio na semana seguinte para assegurar a qualificação e superar a super talentosa Mira Andreeva, a tenista russa, a adolescente de 18 anos que tem um futuro muito promissor pela frente, in extremis, conseguiu o apuramento e depois ganhou 5 jogos nas WTA Finals. 5 jogos esses no qual eu destaco a superior exibição no segundo jogo da sua fase de grupos contra a Iga Swiatek. Perdeu o primeiro set 6-3, mas depois aplicou um autêntico corretivo à tenista polaca, que lhe tinha ganho os últimos 5 jogos, ganhando por 6-1 e 6-0 os segundos e os terceiros set, respectivamente. Uma exibição que logo naquele momento foi logo... Já tinha o primeiro jogo da fase de grupos já tinha dado uma mensagem de que ela vinha para ganhar, porque ela vinha numa sequência de vitórias consecutivas e vinha com muita confiança. Ganhou arrasando também a Amanda Anisimova no primeiro jogo da fase de grupos. Nas meias finais ganhou a Jéssica Pegula depois de perder o primeiro set por 6-4 e depois conseguiu impor-se nos sets seguintes por 6-4 e 6-3, fazendo uso do seu potente serviço, da sua profundidade de bola, da potência das suas pancadas. Está em grande forma a Helena Rybakina e na final derrotou a número 1 mundial Aryna Sabalenka. Foi um jogo decidido nos detalhes, também como o do Borges contra o Djokovic, mas mais uma vez, nestes momentos, nos jogos em que as qualidades se equiparam, o valor é muito semelhante, a Sabalenka, mais uma vez, sendo favorita na disputa por um grande título, cede a essa condição de favoritismo. Não lida bem com o facto de ser favorita. Não é a primeira vez que isso acontece. Aconteceu isso no Open da Austrália, em que ela era claramente a grande favorita contra a Madison Keys e sussurrou mentalmente. Era a grande favorita em Roland Garros na final contra a Coco Gauff e também sucumbiu. Era a grande favorita contra a Amanda Anisimova em relva, por ter mais experiência em jogar em relva e por estar num grande momento de forma, e cedeu nas meias finais. E só no US Open conseguiu lidar bem com o favoritismo na final do US Open. Creio que tem que trabalhar muito mentalmente. O ténis está lá, tem que melhorar o jogo de rede, tem que melhorar a sua movimentação, mas acima de tudo tem que melhorar o aspecto mental. Quando é favorita, quando se sente favorita, entra muito o excesso de confiança a Aryna Sabalenka. Tem um ténis muito potente, um grande serviço, melhorou muito no seu jogo defensivo, mas a Rybakina ganhou bem, 6-3, 7-6. No tie-break do segundo set, a Aryna Sabalenka não conseguiu fazer um único ponto, portanto foi completamente desnivelado o tie-break. Perdeu a oportunidade de levar o jogo a um terceiro set e quem sabe como é que seria o resultado, porque perdeu 2 set points no jogo de serviço da Rybakina quando ela servia a 5-4 abaixo. Não conseguiu estar no seu melhor nível em nenhum momento do jogo, não conseguiu levar o jogo ao terceiro set. Helena Rybakina ganha as WTA Finals de forma justíssima, fica a mais 5.000 pontos a Sabalenka na liderança, mas volta ao top 5 mundial e veremos como é que teremos, qual é que será a versão da Helena Rybakina no próximo ano. Uma versão este ano que foi muito condicionada pelas polémicas da extracorte, principalmente com o seu treinador, a quem acusaram de assédio moral e assédio laboral. E toda essa polémica voltou a ser reacesa e reacendida e voltou a estar na ordem do dia no ténis, porque a Helena Rybakina recusou-se a tirar uma fotografia com a CEO das WTA Finals, com a Portia Archer,
na cerimónia de entrega de prémios, porque considera que foi uma injustificável caça ao homem. Ela nunca confirmou essas acusações contra o seu treinador. O seu treinador, Stefano Volkov, teve suspenso durante algum tempo e Helena Rybakina teve resultados muito fracos. Houve uma drástica mudança, um drástico abaixamento do seu estado de forma, por assim dizer, quando não teve o seu treinador nas bancadas e a poder treiná-la. Agora que voltou back to basics, agora que voltou ao seu treinador, com quem teve os seus melhores resultados, volta a estar a grande nível, volta a exibir um ténis de excelência e a ser uma tenista perigosíssima em 2026. Acredito que vai voltar a ser muito consistente e muito sólida nos torneios do Grand Slam. Veremos como é que será o seu Open da Austrália, mas é uma das grandes candidatas porque tem um dos melhores serviços do circuito, se não o melhor serviço do circuito, e numa superfície como a de Melbourne Park, acredito que vai fazer toda a diferença. Veremos como é que será o 2026 da Helena Rybakina. Em relação às ATP Finals, começaram ontem. Alcaraz pela primeira vez ganhou um primeiro jogo da fase de grupos, ganhou contra o Alex de Minaur, contra o australiano, 7-6, 6-2. No primeiro set teve a oportunidade de fazer 5-1, teve 4-1 com 3 breakpoints consecutivos no serviço de Minaur, não conseguiu converter, alguns deles muito bem salvos pelo de Minaur, mas mais uma vez a inconsistência exibicional, o facto do Alcaraz muitas vezes desaparecer do jogo, pode ser muito penalizador para ele neste piso indoor, onde as características dele, onde a sua bola não ressalta tão alto, onde não consegue controlar tão bem os pontos e tomar tanta iniciativa do ponto. Eu não o considero um favorito para ganhar o torneio, mas penso que possa ganhar 3 jogos e se o fizer, se tiver 3 vitórias neste torneio, vai conseguir terminar o ano como número 1 mundial. Está num grupo relativamente acessível, é verdade que tem o Taylor Fritz e o Lorenzo Musetti agora. Musetti esse que está a jogar porque o Djokovic desistiu de participar nas ATP Finals. Ele disse mesmo que o seu físico já não é o mesmo de uns anos atrás e que o seu corpo não estava preparado para poder jogar ao seu melhor nível contra os melhores do mundo nas ATP Finals. O Musetti perdeu hoje contra o Taylor Fritz no primeiro jogo do grupo, o Alcaraz também. Alcaraz Fritz no próximo jogo será decisivo para se saber quem é que ganha o grupo. E começaram também os jogos do outro grupo. O Sinner neste momento está a jogar contra o Félix Auger-Aliassime. E ontem também tivemos a vitória do Zverev contra o Ben Shelton. Zverev esse que salvou 3 set points, sendo que 2 desses set points no tie-break do segundo set foram salvos com o Shelton a servir. O Shelton tem um dos serviços mais potentes do circuito, mas mais uma vez a sua inconsistência exibicional, a sua falta de solidez, a falta de solidez no seu jogo impediu de conseguir uma grande vitória. O Ben Shelton tem muito potencial, tem muito talento, mas tem que começar a trabalhar mais o seu jogo no ponto de vista mental e também a ser mais sério na forma como aborda os jogos. Quando se vê em vantagem no marcador, tem tendência a relaxar e contra jogadores como o Alexander Zverev, que é tipo tubarão, sentem o cheiro do sangue e não perdoam. Ganhou 5 pontos consecutivos para poder ganhar o segundo set num tie-break ganho por 8-6 a favor do Alexander Zverev. Eu continuo a considerar o Jannik Sinner o grande candidato a ganhar as ATP Finals, sem dúvida alguma, por vir numa sequência de 26 vitórias em indoor e porque joga em Turim, joga em casa, vai ter o apoio da massa associativa, ou seja, da massa adepta. Quem estará presente em Turim vai estar a torcer pelo Jannik Sinner e o fator casa pode ser determinante para mais uma vitória do Jannik Sinner. Veremos qual será o desenrolar do torneio na próxima semana. Irei falar sobre o desfecho do mesmo, quem ganhou, e depois teremos as Davis Cup Finals, no qual Alcaraz vai participar para encerrar a temporada o circuito masculino de ténis. No atletismo foram nomeados os atletas de estrada, ou seja, os World Athletics fizeram uma lista de 5 nomeados para atletas em provas de estrada. Queria destacar a Perez Epchirchir, porque ganhou 5 vezes
a maratona, a campeã mundial de maratona, e também a Maria Pérez, a corredora de marcha, a marchista espanhola, que ganhou os 20 e os 35 km de marcha, uma das competições mais difíceis do mundo do atletismo, e seria o meu voto. Há outros nomeados, a Sifana Hassan, a Tixta Sefa, mas o meu escolhido seria a Maria Pérez, porque maratona é muito difícil, acredito que o seja, mas correr, ou seja, competir na competição de marcha, passa a redundância, 20 e 35 km de marcha, sendo campeão mundial, ganhando novamente os 2 títulos do campeonato dos mundiais de forma consecutiva, em 2023 e 2025, é extraordinário, tem tido uma carreira meteórica, é uma das melhores atletas sempre de Espanha, na minha opinião, já o é. Só lhe falta a medalha de ouro olímpica, mas mesmo assim foi prata em Paris, e veremos como é que será em Los Angeles, mas eu daria o prémio à Maria Pérez. Na competição masculina, obviamente que podemos ter uma vitória com sabor português. Caio Bonfim, medalha de prata nos 20 km de marcha e medalha de ouro nos 35 km de marcha, acho que é isso, ou é ao contrário, já não me recordo. É um dos nomeados, é um dos candidatos a ganhar o troféu de melhor atleta do ano em provas de estrada. Tem ali alguma concorrência feroz também. Não me recordo dos nomes dos seus adversários para este prémio, mas o Caio Bonfim é a minha aposta para ganhar, também corredor de marcha, para ganhar este troféu tão apetecível e tão prestigiante. Queria também falar sobre o hóquei em patins. Hóquei de Barcelos a fazer uma época de sonho, ganhou a Liga dos Campeões no ano passado e ganhou a Taça Continental contra o Porto recentemente, e ganha agora ao Sporting no pavilhão João Rocha por 4-2, estando a perder por 2-1, conseguiu virar o marcador na segunda parte e está numa forma fantástica. Miguel Rocha em grande destaque. E o Hóquei de Barcelos tem tudo também para lutar por todos os títulos este ano. Vai ser muito interessante, porque eu considero que todas as equipas portuguesas com mais nome, Sporting, Porto, Benfica e Hóquei de Barcelos, e quem sabe Oliveirense, têm muito potencial para lutar por todos os títulos nacionais e internacionais que estejam a disputar. Veremos como é que será o desenrolar da época de hóquei em patins. Queria também falar sobre Fórmula 1. Lando Norris ganhou o Grande Prémio do Brasil em Interlagos, reforçou a sua liderança. O Piastri foi sancionado com 10 segundos por uma manobra perigosa e fora da legalidade contra outro piloto, e conseguiu apenas o 5º lugar no Grande Prémio. Norris neste momento tem 24 pontos de avanço em relação ao Piastri, e tem 49 pontos de avanço em relação ao Max Verstappen, que é o atual campeão do mundo, e que mostrou que, se tivesse conseguido ter um carro mais competitivo nos primeiros grandes prémios do ano, provavelmente estaríamos a falar de um pentacampeão mundial de forma consecutiva, porque mostrou mais uma vez que é o melhor piloto do mundo. O Max Verstappen começou em 19º este grande prémio e conseguiu ficar em 3º lugar e ficar a escassos centésimas de segundo do 2º lugar. O Kimi Antonelli, o jovem italiano, conseguiu o melhor resultado de sempre na Fórmula 1, mas todo o destaque ao Verstappen. Mostrou mais uma vez que é o melhor piloto do mundo de forma incontestável, e portanto tem tido um percurso fantástico. Acredito que já não vá a tempo, faltam 3 grandes prémios, são 49 pontos, tudo é possível, mas teriam que haver 2 desistências do Lando Norris, que tem estado muito consistente, e portanto acredito que acabará por ganhar ou o Norris ou o Piastri, mas esta recuperação do Verstappen é sensacional e tem que ser destacado, é digno de todos os elogios e mais alguns, o Max Verstappen. Para terminar, queria falar no MotoGP. Tivemos o nosso grande prémio, o Grande Prémio de Portimão. E o nosso grande prémio foi ganho pelo italiano Marco Bezzecchi. O segundo lugar ficou o Alex Marques, que será o segundo lugar do Campeonato Mundial de Pilotos, como eu disse anteriormente. O Miguel Oliveira ficou apenas em 14º lugar. Quem sabe foi a última vez que competiu a MotoGP em solo algarvio, num grande prémio que chegou a ganhar numa das suas maiores vitórias no MotoGP, uma vitória que emocionou todos os adeptos do MotoGP, e veremos qual é que será o futuro do Miguel Oliveira. Eu tenho que destacar esta semana as declarações do Alex Marques e do Pecco Bagnaia. O Alex Marques e o Pecco Bagnaia competiram com ele em Moto2 em 2017. O Pecco Bagnaia e o Miguel Oliveira eram muito amigos,
e o Pecco Bagnaia fartou-se de elogiar o Miguel Oliveira, dizendo que era um dos melhores pilotos do paddock, que teve pouca sorte em algumas decisões que tomou, em alguns momentos nas equipas no qual ele competiu no MotoGP, e o próprio Alex Marques disse exatamente o mesmo. Elogiou muito o Miguel Oliveira, a sua qualidade enquanto piloto, disse que é difícil voltar ao MotoGP, depois de ir para o Mundial de Superbikes, mas que nada é impossível. Eu também acredito que se o Miguel Oliveira se destacar no Mundial de Superbikes em 2026, provavelmente podem-lhe abrir novamente a porta do MotoGP em 2027, veremos se será assim ou não. É verdade que ele assinou um contrato de mais anos no Mundial de Superbike, mas também acredito que se tiver a oportunidade de voltar a competir no MotoGP, vai optar por competir na prova principal de motociclismo, mas veremos o que é que ele irá decidir. Estou expectante para perceber o que é que ele vai decidir, mas vamos torcer por ele no Mundial de Superbikes. Também é um Mundial de grande prestígio, bastante conceituado, e acredito que ele tem todas as condições para ser um dos pilotos de excelência da próxima época desportiva nessa modalidade. E ficamos por aqui. Foi mais um episódio do canal do Tigas. Mais uma vez peço-te para ativares o sininho, para subscreveres o canal, para partilhares com todos os teus familiares, amigos, para deixares nos comentários que desporto é que queres que eu aborde na próxima semana ou nas próximas semanas. E como te disse no início do vídeo, neste momento estou a organizar uma lista de convidados ligados à área do desporto para podermos dinamizar ainda mais este podcast, dotá-lo de outras dinâmicas e de outras nuances que é muito importante para o crescimento do mesmo. Estou praticamente a fechar a minha primeira lista de convidados. Está atento às próximas novidades, irei partilhar nas minhas redes sociais com a maior brevidade possível. Foi mais um episódio do canal do Tigas. Volto para a semana com promessa de mais desporto.